Olá, muito boa noite para todos. É mais um dia de alegria pela oportunidade de aqui nos encontrarmos em mais uma das nossas atividades de exposição doutrinária da nossa instituição, Associação Espírita Consolação e Vida, e temos essa oportunidade de receber hoje uma pessoa muito especial para o meu coração, que eu fui convidar especialmente para poder estar conosco aqui. É a nossa companheira Yara Amorim. Boa noite, Yara, seja bem-vinda. Estamos muito felizes de te receber aqui para ouvir você hoje nos falando sobre Jesus para os doentes. Seja bem-vinda. Muito bem, eu agradeço. A Yara, eu a trago numa condição que, para mim, porque ela teve uma tarefa muito árdua, ela teve uma tarefa muito desafiadora, porque a Yara foi a minha evangelizadora durante muitos anos na União da Mocidade Espírita de Niterói, juntamente com essa tarefa que ela levou à frente durante um vasto período de anos, e o nosso coração fica sempre muito agradecido pela oportunidade de ter aprendido, de ter crescido, de ter se iluminado pelas suas orientações, juntamente com tantos outros orientadores que por ali passaram. Yara hoje vai nos falar sobre Jesus para os doentes. E é um tema muito especial nessa quadra do Natal. Por quê? Porque conheço bem, atualmente, a tarefa em que a nossa companheira Yara está vinculada junto à Casa Maria de Magdala, integrando a responsabilidade, juntamente com outros confrades, da orientação e direção da casa. E a Casa Maria de Magdala tem um lugar muito especial no nosso coração, porque inevitavelmente nos lembramos daquele mentor, daquele amigo, daquele coração querido, que é o nosso René Peça, né? E que esteve à frente naqueles primeiros momentos, convidando corações sensíveis para aquela obra. Para aqueles que não conhecem, a Casa Maria de Magdala, sediada na cidade de Niterói, estado do Rio de Janeiro, no Brasil, é uma casa que dá apoio, sobretudo aos doentes, né? Mas são doentes muito especiais. Que tipo de doentes, Yara, a Casa Maria de Magdala busca atender? São doentes HIV, né? São doentes portadores do vírus do HIV. Né? Chegaram em termos terminais, né? A grande maioria, hoje não tanto, mas sempre com muitas necessidades. E que ficam o tempo que for necessário e possível ficarem, né? Mas esse é o objetivo. Isso é interessante, Yara, porque o vírus, né, do HIV, a SIDA, quando surgiu, também gerou uma grande sensibilidade a nível mundial. E agora estamos diante aí de uma pandemia, né, assim, e que nos faz refletir muito sobre a questão dos doentes, dos enfermos, né? E recordo-me que a Casa Maria de Magdala, no seu trabalho, na sua tarefa, busca orientar, apoiar todos esses que ali chegam, muitas das vezes encaminhado pelas próprias instituições governamentais, né? Tem também o apoio a crianças portadoras também do HIV, não é assim, Yara? Certo. Foi criado um espaço para as crianças após a inauguração. Com os adultos, um ano depois, praticamente, começaram a chegar as crianças.
e crianças, assim, recém-nascidas mesmo, né? Isso, já portadoras do vírus. Tivemos 22 crianças em berçário, tivemos, que hoje são todos adultos. Isso. Atualmente, são quantos adultos que lá residem, né, que lá são assistidos nas enfermarias? Nas enfermarias, temos 9 adultos. Ok. Crianças, estamos no momento com 8. Ok. E essas crianças... já não são mais todas portadoras, né? É como eu expliquei, hoje o trabalho é diferente, porque é o trabalho social. Né? O conselho tutelar é quem encaminha, né? A vara da infância é quem encaminha as crianças. Algumas são colocadas para adoção, outras pode ter um trabalho, a própria família, depois de um tempo, se tiver condição, né? Eles são integrados de novo. Então, são situações assim diferentes. Nós só temos uma menina que chegou para nós, já crescida, que tem o HIV. É a única, os outros não. Os outros não sabem. Ok. Isso desperta, né? Muita atenção, muito carinho pela casa, pela instituição. E eu vou fazer, então, aqui a leitura da página, farei a prece, e depois você naturalmente irá nos brindar com este tema. Eu vou. Pronto. Vamos, então, à leitura da nossa página do livro Antologia Mediúnica do Natal, uma página de autoria do benfeitor espiritual Emmanuel, através do nosso querido Chico Xavier, intitulado Prece diante da Manjedoura. Senhor, diante da manjedoura que nos descerra o coração, ensina-nos a abrir os braços para receber-te. Não nos relegues ao labirinto de nossas ilusões, nem nos abandones ao luxo de nossos problemas. Vimos ao teu encontro, cansados de nossa própria fatuidade. Sol da vida, não nos confies as trevas da morte. Fortalece-nos o bom ânimo, reaviva-nos a fé, induze-nos a confiança e a boa vontade. Tu, que renunciaste ao céu em favor da terra, ajuda-nos a descer para sermos mais úteis. Tu, que deixaste a companhia dos anjos sábios e generosos, por amor aos homens ignorantes e infelizes, auxilia-nos a estender aos irmãos mais necessitados que nós mesmos o tesouro de luz que nos trazes. Defende-nos contra os vermes da vaidade. Ampara-nos contra as serpes do orgulho. Conduze-nos ao caminho do trabalho e da humildade. E, reconhecidos à frente do teu berço de luminosa esperança, nós te rogamos, sobretudo, os dons da simplicidade e da paz, para que sejamos contigo fiéis a Deus, hoje e sempre. Assim seja. Então, com o pensamento elevado ao nosso querido amigo Jesus, que é evocado nesse mês de dezembro, nessa quadra que é Natal, e em especial para aqueles que se encontram na condição de necessitados, aguardando com esperança a assistência do alto, além do apoio da medicina terrena. Envolve-nos, queridos benfeitores espirituais, permitindo-nos o entendimento da mensagem que nos será trazida diretamente ao coração nesta noite. Yara, muito obrigado por aqui estar com você. Com você agora,
a palavra Jesus para os doentes. Muito obrigado. Isso. Eu que agradeço, Lutem. Agradeço o convite, é um prazer muito grande, né? Em primeiro lugar, agradecendo a Deus por aqui estar, nessa oportunidade de poder conversar com você, de poder falar com os nossos irmãos daí de Portugal, né? Agradecendo a Deus, a gente agradece também a tecnologia, né? Porque a gente vê, né? Eu daqui, do Brasil, podendo conversar com vocês aí em Portugal. E isso é uma alegria muito grande, né? E nos foi dado o tema, né? Nos foi sugerido o tema pelo Lutênio, né? Jesus para os doentes. E quando nós buscamos no Evangelho, né, que todo o nosso roteiro é sempre buscando as lições do Evangelho, nós encontramos no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, itens 11 e 12. Mateus narra um dos encontros de Jesus. E nesse encontro, Jesus está num local em que ele está sentado à mesa com publicanos e pecadores, né? Os fariseus, então, ficaram assim muito admirados e foram perguntar aos discípulos dele por que, né, que o mestre deles comia com aqueles homens, né, com aquelas criaturas que eram realmente aquelas pessoas que não eram muito aceitas por eles, principalmente que se consideravam superiores dentro da sociedade que eles viviam, né? E Jesus, então, que naturalmente não estava nem junto a eles, mas com a sua percepção, logo de longe Jesus responde, né? Ele diz, então, os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Foi a resposta que Jesus deu a esses fariseus. E, na realidade, quem são os enfermos? Quem são os doentes, senão todos nós? Porque quando Jesus atendia, ele atendia de uma maneira geral. Ele não atendeu só aos doentes, aos enfermos do corpo, mas ele atendeu a muitos doentes da alma, eram doentes da alma. E nós temos exemplos, assim, muitos, mas exemplos marcantes, né, que a gente lembra, foi o encontro de Jesus com Magdala, né, com Maria de Madalena, e com a samaritana. Elas duas buscaram Jesus e eram enfermas da alma. E após o encontro com ele, elas se sentiram curadas. Então, é a cura da alma, não só do corpo, né? E são esses exemplos que nós temos. E nós, no momento, né, nós estamos vivendo, né, na Terra, né, esse momento difícil. E é um momento que nós precisamos falar de Jesus. Nunca nós precisamos tanto falar de Jesus como agora, porque realmente ele é aquele consolador que ele nos prometeu, né, que viria. Né? Ele viria através de uma nova doutrina, que é a doutrina espírita, mas ele nos consola, em primeiro lugar, pelo seu evangelho, pelas lições que ele nos deixou. Foi escolhido, realmente, nesse mês de dezembro, dentro de um calendário, para comemorar o seu natalício. Né? O Natal de Jesus é um fato que se repete todos os dias. Né? Foi ontem, é um fato de hoje, será de amanhã e será de sempre. Enquanto nós lembrarmos desse Espírito maravilhoso que Deus nos enviou à Terra, não é? E os que ainda não sentiram, né, no seu íntimo, essa influência do Espírito do Cristo, eles ignoram a verdade, que ele nasceu. Muitos ignoram, inclusive, que ele nasceu. Outros aguardam a sua volta. Estamos aguardando a volta do Messias, como se ele não estivesse presente através dos seus enviados. Então, eles esqueceram realmente o que Jesus falou e deixou escrito, deixou falado, né, em um dos seus evangelhos. Estarei convosco até o fim dos séculos, mostrando que ele estará sempre conosco. Porque se a vida é eterna, não tem fim, então ele estará sempre nos enviando, nos oferecendo oportunidades inúmeras que temos tido durante todo esse nosso percurso, como espíritos que somos, né, endividados, mas caminhando e chegando até essa época que nós estamos agora vivendo nessa existência, né? E é assim, né? É assim que se opera. Jesus é a força viva. Uma vez encarnada no homem, determina realmente a sua constante transformação. Porque qual o objetivo do Evangelho? É a nossa transformação.
é a nossa melhora, é o nosso crescimento, é o nosso renascimento, não é? O que significa religião? É o religar. Nós precisamos nos religar àquele que nos criou. Se nos afastamos durante muito tempo, não sabemos quantos séculos, né, estivemos afastados, mas ele sempre deixou, né, uma porta aberta para essa religação, e que hoje, graças a Deus, nós estamos conseguindo, né, transpor essa porta e buscar de novo esse encontro, esse reencontro com o Pai, com Jesus, né? E é assim que se opera o seu natalício, que opera o natalício no coração do pecador. Ele é o médico das nossas almas, né? E seu natalício se dá em épocas diferentes. Jesus nasce todos os dias. Para cada um de nós, ele oferece sempre o seu coração, como aquela manjedoura, acolhedora, para que nós possamos ali nos recolher, né? E nós tivemos a oportunidade, né, de conhecer uma linda página de um livro chamado Em Torno do Mestre. E na página é escrita pelo Vinícius, o autor da página, né, do livro, Vinícius. E ele, então, faz uma pergunta: Cristo nasceu? Onde? Quando? E nessa página, nessa obra, o autor, ele invoca dentro da sua imaginação o testemunho de alguns personagens da esfera cristã, como acho de primeira grandeza que eles foram. Então, ele se coloca como se ele perguntasse, né, a cada um de alguns desses cristãos, de algum desses personagens, para eles, né, que dia, onde, como o Jesus tivesse nascido. E, logicamente, ele vai e pergunta a Pedro, né? Pedro, esse apóstolo, né? Que nós temos, assim, como objetivo até nosso, porque a gente sabe de todas as dificuldades de Pedro, e como ele custou, e como ele venceu nas suas dificuldades, né? Nos seus temperamentos, todo aquele período de convívio com Jesus, e a partir de Jesus, como ele se tornou o baluarte dentro do cristianismo. Porque se não fosse Jesus e Paulo, hoje nós não teríamos o contato com a doutrina cristã, com os evangelhos como nós temos, não é mesmo? Então ele pensa, né? Vou perguntar a Pedro, né? Onde e quando Jesus nasceu? E Pedro então vai dizer: Jesus nasceu no átrio de Pilatos, no momento em que o galo, cantando pela terceira vez, acordou a minha consciência. Porque ele foi lembrar daquele momento em que Jesus disse isso para ele. E que, na época, ele dizia: não, mestre, eu jamais esquecerei, eu jamais vou te trair, né? Mas naquele momento em que ele, dentro da história, né, ele foi descoberto no meio do povo, naquela parte final e dolorosa em que Jesus estava indo para a cruz, ele diz que não era ele, quando pergunto, né? Você não é um dos cristãos? Você não segue, né? Não segue a este homem? E ele dizia que não. Mas ele, então, falou por 3 vezes que ele não conhecia o Senhor Jesus. E daí por diante, né, dos potestados do século, pôs a força e o poder do Cristo constituir elementos integrantes do meu próprio ser. Jamais ele se afastou, jamais ele deixou de crer, e foi até assim no final da sua jornada aqui na Terra. E aí ele continua dentro da sua imaginação, né? Vamos ouvir o depoimento de Paulo, né? E que diria o apóstolo Paulo quando Jesus nasceu para ele? Logicamente, Paulo vai dizer: foi na estrada de Damasco, né? Quando eu, ainda intolerante, fanatizado, né, por uma doutrina, né, por uma causa inglória, né, me vi envolvido na sua divina luz. Daí por diante, ele pensou, depois de todas as lutas dele, ele então diz: já não sou eu quem vive, mas é o Cristo quem vive em mim. E aí por diante, né, o Vinícius, na sua imaginação, continua a inquirir a outros personagens. Ele então indagou de Madalena, a nossa Maria de Magdala, né, a Madalena. Onde e quando nasceu Jesus para ela? E ela então nos informará: Jesus nasceu em Betânia. Nasceu em Betânia, certa vez em que a sua voz, ungida de pureza, de santidade, de beleza, despertou em mim a sensação de uma vida nova, com a qual até então jamais eu sonhava. Ela jamais sonhava que um dia
o Mestre Jesus pudesse se dirigir a ela. E a Madalena, dentro dos personagens do Evangelho, foi a que teve o prêmio, né, de conhecer, de encontrar Jesus, de ver Jesus pela primeira vez, porque foi para ela que Jesus apareceu. Apesar dos outros duvidarem, mas foi para ela que Jesus apareceu. Naquele momento em que ela o procura, achando que tinham roubado o seu corpo, né? Humberto de Campos descreve de uma beleza muito grande no livro Boa Nova, né? E ele continuando, ele chama a baila João Evangelista, né? O discípulo amado. E ele diz, então, no entendimento dele, né? No meu entendimento, iluminado pela sua vida, pela sua graça, pela sua divina graça, me fez saber que Deus é amor. Foram as palavras de João, nesse diálogo, né, que o Vinícius criou. E ele, então, continua a falar, dirigindo a Zaqueu, o publicano, né? Qual seria o seu testemunho? E o que dirá Zaqueu, né? Zaqueu nasceu naquele local, tinha aquela profissão que muitos não acreditam, não gostavam, né, de Zaqueu, pelo fato da função dele, né? Mas Jesus, então, nasceu em Jericó, ele diz. Jesus nasceu em Jericó, numa esplêndida manhã de sol. Quando eu, ansioso por conhecê-lo, subi numa árvore, porque ele era de estatura pequena. Então, no meio do povo, o povo já não gostava de Mateus, por ser um cobrador de impostos. Então, não davam passagem para Mateus chegar próximo. Então, ele vê uma árvore e sobe na árvore, à beira do caminho, por onde ele passava. E ele contentava ali do alto da árvore em ver Jesus, nem que fosse de longe. Ele só queria vê-lo, queria conhecê-lo. Mas eis que acontece aquilo que ele nem podia imaginar, né? Ele, sensível, Jesus, né, olha para ele, amorável e bom, né? Acena para ele dizendo, Zaqueu, desce, importa que eu me hospede contigo. Naquele dia, entrou a salvação no lar de Zaqueu, né? Inclusive, não foi bem aceito pelos discípulos, né? Porque, lógico, Jesus se hospedar na casa de Zaqueu, um homem rico, que não era tido como uma pessoa boa pelo povo, e foi na casa de Zaqueu que Jesus foi. E mudou toda a vida de Zaqueu, que a gente já conhece através das leituras, né? Aí, mais adiante, ele vai interpelar por Tomé. Quem foi Tomé, né? Tomé é conhecida como um incrédulo. E quando ele pergunta a Tomé, né? Tomé, quando Jesus nasceu, né, para você? E Tomé, então, responde, Jesus nasceu em Jerusalém, naquele dia memorável e inesquecível, em que me foi dado, né, testificar que a morte não tinha poder sobre o Filho de Deus. Porque ali ele realmente teve a certeza que Jesus continuava vivo, né? E quis, inclusive, a prova, e Jesus mostrou para ele as marcas nas mãos para que ele pudesse acreditar, né? E quando também, só então ele compreendeu o sentido das palavras de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque ele perguntou um dia para Jesus, num outro texto, que Jesus partiria e como eles ficariam depois que Jesus partisse. E Jesus, então, disse para ele que ele seguisse o caminho, né? Eu sou o caminho, basta me seguir para chegar ao Pai. Foi a resposta dele para Tomé, né? Aí nós pensamos, o que diria, né, a samaritana, se fosse perguntada a samaritana, né, que dia que Jesus nasceu para você? Logicamente, a samaritana vai lembrar daquele encontro memorável, né? E ela então vai dizer que Jesus nasceu para mim no poço de Jacó, né? Fui buscar água. E aquele judeu de semblante calmo e belo me ofereceu água viva, o que muito admirou, porque os judeus não falavam com os samaritanos. Mas Jesus ofereceu a ela água viva, que era uma água diferente. Aquela que ela ia buscar no poço, logo acabaria, né? Mataria a sede momentaneamente e acabaria. Mas a água que ele estava oferecendo jamais acabaria. Então, ela volta feliz para o seu grupo, né? Para onde ela vivia, e anuncia que ela tinha encontrado o Mestre Jesus. Porque ela diz que era água, que aquela água que sacia toda a sede
porque vem do amor. É a água que vem do amor infinito de Deus e santifica todas as criaturas. E aí, então, Vinícius pensa, vamos apelar, então, para Dimas. Dimas, o bom ladrão. Que diria Dimas? Para ele, onde Jesus nasceu? E Dimas, então, vai informar. Jesus nasceu no topo do Calvário, precisamente quando a cegueira e a maldade, as maldades humanas, supunham aniquilá-lo para sempre. Dali, ele me dirigiu um olhar repassado de piedade, de ternura, e me fez esquecer todas as misérias deste mundo, tudo aquilo que ele tinha passado no mundo, né? E antegozar as delícias do paraíso, porque Jesus prometeu para ele que ele também, um dia, estaria no paraíso. Desde logo, ele se sentiu, ele diz, sentiu em mim e eu nele. E para cada um de nós, né, Jesus nasceu em momentos, em situações diferentes. Poderia ser momentos de alegria, momentos de tristeza, de dor, não importa. O importante é que ele nasceu. Porque se perguntássemos agora, né, para cada um de nós, para cada um de todos os companheiros que estão, né, assistindo, né, a história, em que dia Jesus nasceu? Eu teria que pensar um pouco para lembrar, né, o momento. Porque conosco, muitas vezes, a coisa vem acontecendo tão naturalmente que a gente não determina um determinado momento, a não ser quando, para nós, esse momento seja muito marcante, através justamente de um acontecimento que nos marca muito. Então, nós não esquecemos jamais. Então, para cada um de nós, vai ter uma data especial, né? Vai ter um momento especial, né? E o que acontece? Após muitos momentos, né, como nós falamos, né, nós trabalhamos nessa casa, nossa casa vai completar 30 anos no próximo ano. Em julho de 2021, nós vamos completar 30 anos. E a gente aí fica olhando para trás e imaginando, meu Deus, como passa o tempo, né? Quantas experiências, quanto aprendizado. E nós aprendemos muito. Nós que tivemos a possibilidade de estar no início dessa casa, desde que ela foi criada, foi construída, quanto ensinamento, né? Quanta modificação, porque nós conhecemos a dor de perto, a dor dos irmãos que chegavam, né? E que nós tínhamos a possibilidade de poder ajudar naquilo que estivesse ao nosso alcance. Pelo menos com a nossa presença, com a nossa palavra, com o nosso sorriso, né? Aquilo que nós podíamos ajudá-los no leito, naquilo que estava dentro das nossas condições e possibilidade de poder atender. Então, tudo isso foram momentos que ficaram marcados para cada um de nós, que tivemos essa possibilidade, né? E para cada um, Jesus que nasceu nesse momento, e após momentos, né, para toda aquela situação vivida pelos nossos companheiros, para cada momento de muita dor, né, para esses irmãos que desencarnaram, né, proveniente do vírus da HIV, eles, em determinado momento, eles tiveram a oportunidade de vir dar o testemunho deles. Porque no momento em que eles ali estavam na casa, a grande maioria deles não conhecia religião nenhuma, porque vinham de um mundo diferente. Muitos mesmo, mais tarde, eles contavam a sua história. Nós não conhecíamos a história deles, em particular, da grande maioria, porque nos foi dada essa orientação pelo nosso companheiro René, Dr. René, fundador da casa. Nós jamais perguntaríamos a nenhum deles por que eles adquiriram o vírus, de que forma. Nós jamais poderíamos perguntar isso. Eles eram nossos irmãos, precisando do nosso apoio, né, que a nossa casa é uma casa de apoio, né, uma casa que recebe, que apoia. Então, para nós não importava. Tivemos pessoas de situações diferentes, vindo de comunidades difíceis, né, que atuaram nessas comunidades de forma não muito legal, mas para nós, eles eram irmãos. Eram aqueles enviados por Jesus e abraçados pelo nosso benfeitor Inácio, que eles considerava quando chegaram e continua considerando seus filhos, como a nós também, né?
E eles, então, queriam falar. Nós havíamos falado sobre essa página, né? Sobre esse texto, né? Onde e quando Jesus nasceu. E eles, então, sentiram vontade de dar o depoimento deles, dizendo também para eles quando foi que Jesus nasceu. E eles, então, falaram, alguns disseram que a felicidade visita as nossas almas. Antes, almas enfermas, mas hoje a caminho da grande cura, porque ele nasceu em nós. Porque aí eles já não entenderam. Alguns ainda, em vida, já estavam aceitando e modificando. Outros não tiveram tempo para isso. Mas ao chegarem no mundo espiritual, sendo acolhidos na Casa Maria de Magdala do mundo espiritual, eles despertaram e aí eles foram entender, né? Essa felicidade, foram entender essa grande realidade, né? Que eles chegaram com as dores, mas agora eles estavam sentindo a alma enferma, sendo atendida e sendo curada. Então, para cada um, o seu próprio tempo, né? Para cada um, o seu próprio tempo. Muitos queriam dar o seu testemunho, dizendo isso, né? Quando, né? E como e quando, né, Jesus nasceu? Aí um deles falou que para mim foi um gesto de carinho, quando o meu corpo, coberto de feridas, foi limpo e colocado num leito limpo, perfumado, o único que tive, mesmo por pouco tempo. Nós tivemos caso assim, do doente chegar do hospital numa ambulância, ferido, e foi levado para dentro do nosso albergue. O primeiro momento era logo esse, levar ao banho, trocar a sua roupa, colocar num leito limpo. E ele, então, e horas depois, ele desencarnou. E foi um depoimento que jamais nós esquecemos, que a mãe que o acompanhava, ela dizia que ela, apesar do filho estar partindo, ela estava feliz. E por que feliz? Porque ela havia tido 2 filhos antes, que desencarnaram de uma maneira violenta, haviam sido assassinados. E esse filho, ela estava vendo limpo, deitado num leito, sendo atendido e acarinhado. Então, ela estava feliz. E ele disse isso quando ele teve a oportunidade de vir numa reunião mediúnica e dar o seu depoimento, mesmo que foi por algumas horas, mas ele teve essa oportunidade, né? O outro vem e diz, para mim, foi quando ouvi falar que a temida morte não existia, porque nós falávamos com eles, né? Eles tinham um culto, né? Se cantava as músicas, se conversava com eles, porque o René tinha esse cuidado, nós temos que prepará-lo para o amanhã que é logo ali, é o outro momento que eles vão partir, e eles precisam ter uma noção de que a vida continua, para eles não terem medo de deixarem esse corpo enfermo. E ele, então, ele diz isso. Foi quando ele ouviu pela primeira vez falar, né, da temida morte, que ele tinha antes, né, não conhecia. Então, que era o recomeço de uma oportunidade que ele antes pensava ter perdido para sempre, no momento em que ele deixasse o corpo. Ele ali, ele teve a constatação, né, de que a vida continuava. O outro veio e diz, né, que para ele, para todos nós, Jesus continua a nascer, sim, a cada instante. Um deles veio de fora, ele esteve há muito tempo morando fora do país, e ele dizia que ele era muito orgulhoso. Então ele diz assim, para mim foi quando eu aprendi que a minha intelectualidade de nada valia, né? Porque ele não acreditava na presença daqueles que podiam ajudar. Então, desde então, ele dizia, desde então eu agradeço haverem me recebido e haverem me apresentado a Jesus, que ele não conhecia. No momento, uma tarde inesquecível, que ele diz que ele estava no quarto, e que a música, nós tínhamos o grupo vocal cantando músicas que foram recebidas, né? São todas psicografadas, as letras lindas. E ele, então, no quarto, o grupo entrou, algumas pessoas entraram do grupo vocal cantando e ofereceram para ele aquela música. E aquilo tocou o coração dele. Foi o momento em que realmente ele viu, né, que todo o seu orgulho que ele tinha antes, que nada daquilo valeria. E ele, então, aquele coração orgulhoso que ele diz, mas era um coração orgulhoso, mas um coração enfermo,
mas que naquele momento estava tendo a oportunidade de receber o medicamento. E que ele diz que os olhos dele haviam apagado para o panorama externo da vida, porque quando ele chegou com a enfermidade, ele já estava perdendo a visão. Quando ele faleceu, ele já não tinha mais a visão. Mas agora, no mundo espiritual, ele descobriu que ele podia ver, e ele podia ouvir, e ele podia falar. Por isso ele manda esse depoimento. Então ele diz que todos eles, né, que para todos nós, um deles fala, né, para todos nós, como vocês lembram da gente, porque René criou, né, para homenageá-los, todos eles que partiam, era uma cerimônia, chama o Requiem de uma Saudade. Então, todo mês, nós escolhemos um dia do mês, era um domingo, agora estamos fazendo num sábado, em que nós cantamos uma canção que foi escrita em homenagem a eles, é a canção tema para oferecer para o Requiem de uma Saudade. Então, eles são lembrados, e o mais interessante é que eles participam, eles vêm porque eles agradecem, tanto assim que eles agradeceram, que pelo menos nós não esquecemos dele. E outra coisa que ele agradece, que hoje eles podem fazer parte de um trabalho, eles se denominam a equipe paralela. Por que paralela? Porque eles trabalham junto com os benfeitores, que são os coordenadores em todos os setores da casa. Cada setor da casa, cada trabalho na casa, existe alguém que é encarregado. Existe o coordenador encarnado, mas existe o desencarnado, que orienta, né, que intui a quem está trabalhando, e eles, então, estão juntos. Por isso eles dizem que eles são da equipe paralela, que recebem, que ajudam naquilo que eles podem, e eles agradecem por isso, porque nós lembramos nesse dia e, ao mesmo tempo, ofereceram a eles, né, essa oportunidade. E a gente, então, diz, né, que hoje, né, como sempre, realmente nós possamos comemorar, né, comemorar o nosso próprio renascimento, ele diz. Por quê? Pois permitimos, né, permitimos que a vida penetrasse em nós, fecundando-nos a alma. Eles dizem, né? Quer dizer, eles permitiram que a vida penetrasse neles. E nós também agradecemos por isso, né? Feliz de quem permite ao médico Jesus, né, curar nossa alma. E tem uma obra também que é muito bonita, de um companheiro nosso, José Lucas, né? José Carlos de Lucas. Ele escreveu um livro intitulado Médico das Almas, né? Todos os capítulos muito lindos, ele fala sobre esse médico das almas. Então, tem uma frase que ele diz que toda cura é sempre uma autocura. E o Evangelho de Jesus é a farmácia, em que encontramos os remédios que nos curam por dentro. Então, o Evangelho de Jesus é essa farmácia que nos cura por dentro, esse médico das nossas almas, né? E é esse médico amoroso, né, que nós agradecemos, que nós pedimos, né, por todos. Nesse momento, então, que todo o nosso planeta foi envolvido por esse chamamento, porque esse vírus não é nada mais que um chamamento, porque nada acontece que não esteja dentro de uma programação de Deus. Podemos não entender, né, que tipo de programação foi essa, mas que foi uma programação, foi. Porque todos nós fomos envolvidos e a todos nós está sendo dado novas oportunidades. As pessoas, as famílias, né, toda uma movimentação que tem havido. Tudo isso tem acontecido e nós temos a certeza que a hora que isso tudo passar, porque vai passar, se Deus quiser, né, as pessoas não vão ser mais as mesmas. Pelo menos essas que estão realmente entendendo e buscando entender a causa por quê. Então, por isso que esse médico amado, né, continue, né, a medicar os nossos corações, como irmãos que somos, como irmãos que ele nos considera, porque quando ele nos ensinou o Pai Nosso, ele diz, né, Pai Nosso que está nos céus. Ele não diz o Pai dele, né, mas o Pai Nosso. Portanto, ele nos considera seus irmãos. Então, nós deixamos o nosso abraço, o nosso carinho, o nosso melhor fluido, nossa energia, todos nós aqui da nossa casa amorosa, nossa mansão da paz, que é como nós somos classificados pela espiritualidade. Nós somos uma mansão. E que nessa mansão da paz, que abriga
encarnados e desencarnados, continue também a emitir vibrações amorosas para todos, para todo mundo. Nós sabemos que em a maioria das terras hoje no nosso planeta existe um núcleo que fala de Jesus. E aqueles que ainda não falam, um dia falarão, porque são palavras dele. Haverá um só rebanho para um só pastor. E nós, ovelhas que estivemos tão perdidas e distantes, estamos sendo recolhidas de novo ao redil. Somos o filho pródigo, aquele filho que saiu, que andou, que caminhou, que errou, que desperdiçou muito tempo e muita oportunidade, mas que agora está de volta. Estamos voltando pelo mesmo caminho que saíram, porque saímos das mãos do Pai e estamos retornando a Ele. Que Jesus nos abençoe, que abençoe a toda essa família portuguesa, a todos vocês, meus irmãos queridos, que tem o nosso Lutênio aí, representando a nossa terra, o nosso Brasil, que somos irmãos, a nossa pátria do Cruzeiro. Muita paz para todos. Um beijo no coração.